Está no ar o seu Bíblia Fácil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o último episódio da nossa temporada Eventos Finais. Tivemos aí 12 encontros, contando com esse, né? Para a gente discutir, conversar, aprofundar no texto bíblico sobre as coisas que acontecerão pouco antes da volta de Jesus, durante a volta de Jesus. E no episódio passado nós já estávamos no milênio, né? Depois da volta de Jesus. Então hoje nós vamos estudar sobre a nova terra, que é o último estágio disso que eu nem gosto de chamar de final, que é o recomeço, né? Quando Deus vai nos levar de volta para o plano original. Então eu convido você para ficar comigo agora, para estudarmos a Bíblia. Nós vamos nos concentrar especialmente em Apocalipse 21 e 22, mas também vamos ver outros trechos da Bíblia que nos ajudam a entender melhor esse momento da história do universo, né? E se você perdeu os episódios anteriores, é só você ir lá em youtube.com/Bíblia Fácil, é o nosso canal do YouTube, estão todos os episódios, todas as temporadas lá, e você também pode nos seguir no Instagram, que é o @Bíblia Fácil, tá certo? Nós temos também uma outra rede social, que é o Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil. Eu acho que o endereço é esse, senão vão colocar corrigido aqui no GC para você, tá bom? É bibliafácil.nt, tá bom? facebook.com/bibliafácil.nt. Pegou aí? Aí você pode nos seguir lá, que vai ter muita coisa para você aproveitar. E se você quer participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário, você também pode se inscrever no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil, tá certo? novotempo.com/participe Bíblia Fácil. E eu quero agradecer a vocês. Chegamos no último episódio, né? Depois de 12 semanas no ar. É muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela parceria, pelas conversas fora do ar também, né? Pela compreensão. Acho que foi muito legal estar com vocês aqui nessas semanas, e eu peço que vocês continuem se aprofundando no texto bíblico, continuem estudando a Bíblia. A produção deu para vocês alguns estudos bíblicos das nossas revistas, então aproveitem para estudar a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável, e essa fonte inesgotável precisa ser explorada todos os dias. Jesus também chamou a Bíblia de pão. Pão é alimento, né? E a gente não consegue viver sem se alimentar. Se você passar aí 2, 3 dias sem comer nada, você já vai ficar mais fraco, né? Passar uma semana sem comer nada, já vai ficar mais fraco. E a gente não pode ficar 2, 3 dias, uma semana sem comer o pão espiritual, né? Tá bom? Então, continuem estudando a palavra. Isso serve para você também de casa. Continue estudando a palavra, porque só temos a aprender com ela. Bem, vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje? Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque nós passamos essas 12 semanas aqui juntos, estudando a palavra de Deus, conhecendo mais a respeito dos eventos finais, e queremos te agradecer porque nós temos a certeza de que o Senhor está no controle da história, Pai. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos guie também neste estudo que termina essa temporada. Nós queremos estar um dia na nova terra, então fala conosco para que nós possamos nos preparar desde já. Te agradecemos, pedimos o Espírito Santo sobre a nossa mente nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o nosso tema hoje é a nova terra. A nova terra é o último estágio desse processo dos eventos finais, né? Que já estão acontecendo de alguma forma agora e que vão se acirrar, vão ficar mais intensos ao longo dos próximos anos. A gente não sabe quanto tempo mais nós temos como história do pecado. Eu espero que pouquíssimo tempo, eu espero que Jesus volte muito em breve, mas a nova terra é o último estágio desse processo. E é o primeiro estágio do retorno da eternidade perfeita. É bom a gente sempre ter essa visão do grande conflito. O que é o grande conflito? O que é esse processo todo que a gente estava estudando? O grande conflito é a história de como Deus
está resolvendo o problema do pecado no universo, no ser humano, para levar o ser humano de volta para o Éden. Esse é o grande conflito. É o bem contra o mal. Deus já resolveu, já deu a sentença do mal, ele já está derrotado, mas agora a luta, a briga é no nosso coração. A Bíblia, ela também tem uma certa divisão que aponta para esse tipo de organização. Se você olhar para a sua Bíblia, ela é feita de uma era sem pecado, uma era com pecado e depois uma era sem pecado. Como assim? Você pega Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, uma era sem pecado. Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, uma era com pecado. E Apocalipse 21 e 22, volta à era sem pecado. Então, nós estamos caminhando nesse caminho, nós estamos caminhando nessa vereda até chegar de novo na era sem pecado. E a gente vai morar eternamente na nova terra. Né? Às vezes a gente fala assim de maneira displicente, né? Quantos querem morar para sempre no céu? Né? Bem, mas a Bíblia não diz que a gente vai morar para sempre no céu. Quanto tempo nós vamos ficar no céu, segundo o que a gente estudou na semana passada? 1000 anos, o milênio no céu. Depois de 1000 anos no céu, a gente retorna para a terra restaurada como ela era lá no plano inicial. Então, a nova terra será o lar eterno dos remidos, onde não haverá mais dor, tristeza nem morte, e Deus habitará pessoalmente com o seu povo. O trono de Deus, segundo o Apocalipse, nós vamos ler daqui a pouco, o trono de Deus será transferido do terceiro céu para a terra. Você já pensou nisso? O trono de Deus vai ser transferido do céu para a terra. Deus habitará conosco aqui na terra, o próprio Deus. Vai ser um privilégio, né? Muito bem, como será a nova terra? Agora a gente vai se concentrar um pouco ali em Apocalipse capítulo 21. Eu quero convidar vocês de novo para a gente fazer aquele passeio pelos capítulos de Apocalipse, só para você perceber como há uma lógica no livro do Apocalipse. Eu espero sinceramente que você esteja voltando para casa, você que está assistindo toda a temporada, esteja agora com o sentimento de que não precisa mais ter medo do livro do Apocalipse. Dá para entender, né? Se você vai estudando devagar, com atenção, comparando os textos, você consegue entender o Apocalipse. Então, olha, vem comigo aí para Apocalipse capítulo 18, né? A gente já estudamos capítulo 15, 16, já vimos parte das 3 mensagens angélicas. O capítulo 18 é o anúncio da queda da Babilônia e essa derrota final do inimigo de Deus, do inimigo do povo de Deus. No capítulo 19, nós temos a volta de Jesus, é o capítulo que descreve a volta de Jesus. Capítulo 20, que foi o capítulo no qual nós nos concentramos semana passada, é o capítulo que fala sobre o milênio, o que acontece logo depois da volta de Jesus, pelos próximos 1000 anos. E quando acaba o milênio, nós vimos que a cidade santa desce, a ressurreição dos perdidos, dos ímpios que estavam logicamente mortos, eles ressuscitam, são enganados pela última vez por Satanás, e então eles sofrem a segunda morte. Lembram dessa expressão que está no Apocalipse, né? A segunda morte. Então, quando a terra ela é renovada, né, com fogo, a terra, o fogo que vem do céu consome pecado e pecadores, há uma recriação da terra. Então a cidade santa desce e nós teremos de novo a terra restaurada. Aí a gente chega no Apocalipse 21, que é a descrição da nova terra, 21 e 22. Nós vamos ler agora 21, 1 a 4. Diz assim, João está olhando e ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa expressão do mar não existe. Veja, há uma discussão entre os teólogos se essa é uma afirmação categórica de que não haverá mar na nova terra. E há uma outra vertente que é a que eu prefiro acreditar. As duas podem ser verdade, né? Não tem nenhum pecado em acreditar em uma ou na outra. Eu não acredito nessa primeira de que o mar não existirá, porque o mar existia na criação original. Então,
Qual é essa outra vertente, essa outra explicação? Onde João estava escrevendo, ou de onde João estava escrevendo esse texto? Ele estava escrevendo da ilha de Patmos, né? Ele estava isolado, a ilha de Patmos era uma prisão. Então, quando João escreve, o que significa o mar para ele? O mar é a separação dos seus queridos. Ele estava separado da igreja que ele amava, ele estava separado dos seus amigos. Então, muito provavelmente, quando João diz, o mar já não existe, ele poderia estar olhando para o mar e dizendo assim, não tem mais essa separação, não tem mais esse sentimento de solidão que eu sinto, não tem mais a ausência das pessoas que a gente ama. É muito provável que seja isso. Eu prefiro esta explicação para essa expressão de João, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Para um pouquinho e olha para cá. Você imagina agora o apóstolo João tendo essa visão. E ele olha em visão para a cidade santa. E a cidade santa era uma beleza, assim, que ele não conseguiu descrever. Então o que foi que João fez? Ele achou o que ele conhecia de mais bonito para descrever a cidade santa. Ele diz, a cidade santa é como uma noiva que está ataviada para o seu noivo. É lógico que essa expressão do noivo, ela já vinha sendo usada por Jesus várias vezes no Novo Testamento, né? Quando ele fala, por exemplo, da parábola das 10 virgens, né? Ele usa a figura do noivo para falar dele. Mas eu gosto dessa expressão de João como uma noiva ataviada para o seu noivo, né? Porque ele está falando que a cidade era muito bonita. Muito bem. E olha aquela informação que eu disse para vocês, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E veja como a doutrina do santuário é central na Bíblia. Eu costumo dizer que a doutrina do santuário, ela é a espinha dorsal da Bíblia, porque você tem de Gênesis a Apocalipse a doutrina do santuário sendo conectada. E aqui nós temos de novo a doutrina do santuário sendo evidenciada, porque ele diz que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Vocês lembram qual era o propósito do tabernáculo? Abra sua Bíblia aí, a gente volta já para Apocalipse, mas vai lá em Êxodo capítulo 25. Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo na terra. 25, 8 diz assim, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Essa aqui foi a solução paliativa de Deus para o pecado no mundo. Porque quando você vai em Gênesis, a Bíblia diz que na viração do dia, todo dia Deus ia ter com o casal. Todo dia Deus ia pessoalmente. Quando o pecado fez separação entre os seres humanos e Deus, Deus deu um jeito de estar no meio do povo, com o santuário. E ele vinha no Shekinah, não é? Só que aí o santuário deixou de ser o centro da adoração, ou pelo menos a adoração no santuário se enfraqueceu por causa da espiritualidade do povo. Então, Deus dá um outro jeito de habitar no meio de nós. Vai lá para João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, no versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora no versículo 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo que foi traduzido aqui no português como habitou, ele poderia ser traduzido literalmente como tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós.
Veja, mais uma vez, Deus dá um jeito de estar no meio do seu povo. Foi no Éden, foi no santuário, agora Jesus habita conosco na terra, só que Jesus teve que voltar depois da sua ressurreição para esse trabalho que ele está fazendo hoje, o trabalho de sumo sacerdote. Então, de novo, Jesus vem agora para habitar no meio do seu povo de maneira definitiva. Amigos, não dá para a gente compreender o amor de Deus. Por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Porque quando a gente pensa num Deus que foi ofendido, porque Deus foi ofendido pelos seres humanos, Deus foi rejeitado pelos seres humanos. Os seres humanos muitas vezes preferem o pecado do que Deus, mas Deus sempre deu um jeito de habitar no meio do seu povo. Seja pessoalmente, seja pelo tabernáculo, seja em Cristo, ou na nova terra como o próprio Deus. Então, eu sempre gosto de olhar para isso pensando assim, o maior interessado em que nós estejamos na nova terra é o próprio Deus, porque Ele quer habitar conosco. E nós vamos ter o privilégio de ver a Deus face a face, de conversar com Deus. E pastor, mas vai ser muita gente, calma, que tem a eternidade toda, né? Para conversar com o nosso Deus. E aí no final, no versículo 4, tem a promessa, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui está uma descrição da nova terra que deveria encher os nossos olhos, né? Bem, eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para esse lugar onde a cidade não há separação. Eu quero ir para essa cidade tão linda. Eu quero ir para o lugar onde Deus mora. E eu quero ir para um lugar onde não tem mais morte, nem pranto, nem dor. Muito bem, a nova terra será a restauração completa de toda a criação, onde Deus estabeleceu um novo céu e uma nova terra, após o fim de todas as coisas. Neste lugar, Deus habitará diretamente com seu povo, e haverá o fim de todas as formas de sofrimento, dor e morte. Esta nova realidade reflete a realização final do plano da redenção e a restauração eterna da harmonia perfeita entre Deus e a humanidade. Agora, que promessa encontramos lá em Daniel 7:27, que se relaciona com a nova terra? Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel é aquele capítulo que está em paralelo com o capítulo 2. E no versículo 27, já na explicação do anjo, nós encontramos uma promessa. E a promessa é essa aqui, ó. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Agora, a gente já leu esse texto aqui, acho que umas 2 vezes nessa temporada. Você já percebeu que vai ser dado para nós o reino, o domínio do reino? Bem, esse reino tem um rei, o rei é Deus, mas nós somos filhos do rei, e nós seremos príncipes para sempre, né? É uma música que eu gosto do Luiz Cláudio, que ele diz que ele nunca teve altas posições nesse mundo, mas ele conhece a Cristo, né? E conhecendo a Cristo, ele é príncipe. Né? Cristo é o rei dos reis, então eu sou filho dele, eu sou príncipe. O reino será dado para cada um de nós. Daniel profetiza que o reino e o domínio serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Um reino eterno que nunca será destruído. A nova terra, portanto, é a manifestação física e eterna deste reino prometido, onde os fiéis desfrutarão da presença contínua de Deus e governarão com ele para sempre, cumprindo as promessas da vitória final sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Nesse ponto aqui, irmãos, nesse momento aqui, amigos, não existe nenhuma gota de mal em nenhum lugar do universo. Por isso que é importante a gente compreender aquela doutrina sobre a não existência do inferno. Porque senão, pensem comigo, nós estamos aqui na nova terra, o universo inteiro foi restaurado, não tem mais mal, mas aí você diz assim, calma, tem um lugar do universo, em algum lugar do universo,
que o mal nunca deixará de existir naquele lugar chamado inferno. Não faz sentido, porque a promessa de Deus é: eu vou fazer tudo novo, todas as coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Então, não tem como ter um lugarzinho onde o mal existe para sempre. Qual é a importância do rio da água da vida e da árvore da vida na nova terra? Esse é um texto muito importante que às vezes as pessoas perguntam. Vamos entender ele. Apocalipse 22, 1 e 2, tá bom? A gente já está agora passando para Apocalipse 22, que também é a descrição da nova terra. Apocalipse capítulo 22. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem, aqui tem duas coisas, né? O rio da água da vida, que sai do trono de Deus, que é ali o símbolo da abundância, do cuidado de Deus, e tem essa árvore da vida que produz 12 frutos. E o fruto diz que é cura para todos os povos. Aí você me pergunta, mas como assim cura, pastor? Você acabou de dizer que não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Como assim cura? Amigos, o sentido dessa frase aqui são para a cura dos povos, é o sentido de manutenção da saúde. Esse fruto será a manutenção da nossa saúde eterna. Aí você me pergunta, mas pastor, não poderia, por que precisa comer esse fruto? Por que precisa existir algo que nós teremos que ingerir para a manutenção da nossa saúde perfeita? Amigos, nós precisaremos da eterna lembrança de que nós não somos eternos por causa, ou não seremos eternos por causa de nós mesmos. Nós precisaremos da eterna lembrança de que só teremos vida eterna, abundância de saúde, nada de doença, só temos tudo isso porque nós recebemos isso de Deus. Isso é importante, sabe por quê? Porque a graça de Deus continuará em evidência. Porque todos os pecadores, todos os salvos, agora não mais pecadores, né? Todos os salvos que estarão na nova terra, eles só estarão na nova terra por causa da graça de Cristo. E o fruto da árvore da vida, ele é uma lembrança constante da graça de Cristo. Porque todos os meses, segundo o que a gente leu no texto, todos os meses, quando nós formos lá fazer manutenção da nossa saúde perfeita, nós nos lembraremos que só temos aquela saúde perfeita porque a graça de Deus nos deu. Só estaremos lá porque a graça de Deus nos dá. E nós continuaremos sendo gratos a Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Pode falar. Pastor, mas esta saúde não está vinculada a doenças, a problemas, males, deficiências? Nenhum. É manutenção do estado de perfeição. Talvez essa seja a melhor expressão. Manutenção do estado de perfeição. Não existe nada, nós seremos como éramos em Adão e Eva no Éden, sem nenhuma doença. O que nos traz doenças? O pecado. É o vírus do pecado que gera em nós todas as outras fraquezas que nós temos. Então, não é que a gente está escapando de doença, a gente está mantendo a nossa perfeição. Muito bem. Na nova terra, o rio da água da vida e a árvore da vida simbolizam a provisão contínua e a renovação da vida que Deus oferece ao seu povo. Estes elementos garantem saúde eterna e acesso livre à cura divina, representando a abundância e a fertilidade da vida eterna sob o governo de Deus, onde suas bênçãos fluem sem restrição. Agora, outra pergunta: como os habitantes da nova terra viverão e se relacionarão? Porque, eu não sei se você já viu essas representações do céu, quando o pessoal, o que é o céu? O céu é alguém sentado numa nuvem, com uma harpinha na mão, tocando. Gente, tocar uma harpinha por 1 hora, vai beleza, né? Por um dia já começa, agora imagine tocar uma harpinha a eternidade toda sentado naquela nuvem. Será que vai ser um negócio assim, monótono? Vamos aqui ver o que Apocalipse 21, 3, 4 e 22, 5 nos indica.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam ler eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A indicação do texto bíblico, a gente pode juntar isso com os textos de Isaías 65 e 66, que o Ives citou no outro programa. Nós teremos a natureza para explorar. Nós teremos milhares e milhares de perguntas a fazer. Imagina hoje, os cientistas hoje demoram anos para fazer um doutorado. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi uma pessoa que era ela era doutora em uma parte específica do corpo da abelha, né? Era um negócio assim impressionante, né? Ela fez um doutorado todo ali, 4, 5 anos, sobre uma parte específica do corpo da abelha. Um doutorado em biologia, se não me engano. Bem, nós teremos a eternidade toda para conhecer o corpo da abelha, conhecer como é que é de botânica, de zoologia, de astronomia. Nós teremos a eternidade toda para conhecer perfeitamente a natureza que Deus criou. Então há muita coisa para se fazer na eternidade, fora as conversas que nós teremos com Deus, com Davi, com Abraão, com Isaac, com Paulo, com José. Veja, tem muita coisa para a gente fazer. E tem mais coisas para a gente conhecer sobre a nova terra. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você essa revista que foi o nosso material didático desta temporada, não é? Essa revista tem o conteúdo que nós apresentamos aqui, tem mais coisas além do conteúdo que nós apresentamos. E essa revista, embora a temporada do Bíblia Fácil esteja acabando, mas a revista Eventos Finais ainda pode ser sua, você pode pedir e nós vamos mandar para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram essa revista, obrigado a você que é Anjo da Esperança, pagaram inclusive o envio dessa revista para sua casa. Você não vai pagar absolutamente nada. A única coisa que você vai fazer é esperar o carteiro chegar entregando aí a sua revista. Mas você tem que pedir. E se você pedir, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Se na sua região chega a correspondência pelos correios, vai chegar na sua casa. Então, o nosso número de WhatsApp é 1298244 4449. Esse é o número de WhatsApp, tá? Você manda uma mensagem, quero a revista Eventos Finais. E a gente vai te ajudar a fazer o cadastro e vai chegar na sua casa. Se você prefere ligar para a gente, então, na semana, ali de segunda a quinta, de 8 até as 10h30, e na sexta-feira, de 8 até as 4h30 da tarde, nós estamos no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai falar com uma atendente da escola bíblica e essa atendente vai fazer o seu cadastro e vai mandar a revista para você. Ou se você quer agora, pastor, eu quero essa revista agora, tem um jeito. Você pode entrar em novotempo.com/escola bíblica e baixar o PDF dessa revista. E aí você tem a revista imediatamente para você começar a estudar, tá bom? Lembrando que você não paga nada por isso, porque os Anjos da Esperança já pagaram. Vamos continuar aqui. Só uma explicação sobre o último texto. Os habitantes da Nova Terra viverão em uma comunidade perfeita e harmoniosa, livre de dor, tristeza e morte. Governarão junto a Cristo e servirão a Deus eternamente, desfrutando de uma comunhão direta e contínua com Ele. Este ambiente refletirá o desígnio original de Deus para a humanidade, caracterizado por relações justas, paz, alegria e alegria eternas. Antes da gente avançar, deixa eu mostrar uma coisa para você lá na segunda carta de Pedro. Você quer falar? Pode falar, Ivani. Pastor, me tira uma dúvida. Aqui em Isaías 65, no versículo 20, diz assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Está falando o quê? Da nova... Isso. Veja, Isaías,
os textos do Antigo Testamento, eles são uma mistura de profecias do futuro, com profecias sobre o presente. Então, os textos de Isaías 65 e 66, eles são a mistura de falar sobre a nova terra e sobre a realidade que Isaías via no seu povo naquele momento. Isaías estava falando de duas realidades aqui. A primeira realidade, a mais imediata, era a restauração que ele anunciava para o povo de Israel. O povo de Israel enquanto nação. Lembre-se que eles estão vindo aqui de uma grande apostasia. Ele está prometendo que, se o povo de Israel voltar-se para Deus, não vai ter morte de criança, e quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Então, uma parte desse capítulo é uma profecia para Israel. A outra parte é uma profecia para a nova terra. Isso acontece muito no que a gente chama de profecia clássica, que é a profecia misturar dois tipos de aplicação. Você quer ver um outro lugar que acontece isso? Lá em Mateus capítulo 24. Quando Jesus está falando dos sinais da volta de Jesus, da sua volta, ele mistura tanto os sinais da queda de Jerusalém, que aconteceria 30 anos depois, ali no ano 70, quanto da sua vinda no futuro. Então, quando a gente está estudando profecia, tem que ter esse cuidado, né? Esse texto claramente não é sobre a nova terra, por quê? Porque ele está falando de gente morrendo. E lá na nova terra não vai ter gente morrendo. Então, a gente tem que ler esses textos proféticos assim, identificando o que é aplicação imediata para o povo e o que é uma aplicação para o futuro. Tá certo? Vamos lá. Que a Nova Jerusalém representará para o povo de Deus. Apocalipse 21, 2, 3 e 21, 10 a 27. Vamos ler? Apocalipse capítulo 21. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora vamos lá para 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 a oeste. Aqui, João está tentando descrever o que ele viu. Pode crer que é muito mais lindo do que ele está dizendo aqui, porque a linguagem de João era muito limitada para descrever. Mas ele olha para a cidade e ele diz assim: parece uma pedra de cristal transparente. Como você consegue imaginar isso? Será que ele estava vendo o muro e através do muro ele estava vendo a cidade? Não sei. Mas ele diz que é como pedra preciosa. Aí ele vê um muro muito alto. E cada parte desse muro, cada lado desse muro, tem 3 portas. São 12 ao todo. Cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. Por quê? Porque as tribos de Israel, elas são uma espécie de representação de todos os salvos. Você lembra do número 144 mil? Os 144 mil, ele é um número simbólico de todos os salvos, e ele é um múltiplo de 12. É um múltiplo de 12. Por quê? Porque o número 12 representa essa totalidade dos salvos. Por isso que a cidade tem 12 portas e 12 anjos. Por quê? Porque ela está representando que ali estão todos os salvos que aceitaram a Jesus enquanto estavam aqui na terra. Ela quer falar, depois eu deixo você falar, Ives, pode falar. Pastor, uma dúvida. No programa passado, nós falamos sobre o juízo final, sobre o julgamento de Deus. Uhum. E a Bíblia também nos fala que nós, os santos, vamos julgar até os anjos. Como assim? Veja, quando a Bíblia fala de julgamento a nosso respeito, esse julgamento é o julgamento comprovatório. Porque só quem pode dar sentença é o nosso Deus.
Mas quando a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, é porque nós vamos saber também por que os anjos se perderam. O julgamento da nossa parte já não é mais para dizer está salvo e está perdido. Porque quando a gente for julgar com Deus durante o milênio, todo mundo que está salvo, todo mundo que está perdido, está perdido. Então, quando a gente vai julgar os anjos, é saber por que aquela terça parte dos anjos também se perdeu. Porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Como um terço dos anjos perfeitos se tornaram demônios. A gente não consegue explicar tudo. Nesse julgamento dos anjos, a gente vai conseguir saber essas coisas também. Então, é nesse sentido de saber o motivo das coisas, né? Ives. Pastor Felipe, ao estudar o capítulo 22 de Apocalipse, tem um versículo que me despertou muita atenção. Mas eu vou ler um anterior para poder dar sentido do que está sendo falado, que é o versículo 13 do capítulo 22. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, a todo momento de todas as semanas que estudamos, nós sabemos que somos salvos pela graça. Mas me parece que os mandamentos são uma espécie de uma credencial para que você tenha acesso a essa árvore da vida. É uma única maneira. Na tua versão diz, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos? Porque na minha versão, versículo 14... Guardam os mandamentos, diz aqui. Pois é, aqui na nova Almeida atualizada, eles traduziram assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Então, o sentido aqui é de aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Você sabe dizer qual é a versão da sua Bíblia aí, não? Lá no começo tem a versão da sua Bíblia. É a NVI? Almeida Corrigida Fiel. Corrigida e Fiel, né? Isso. Muito bem. Essa tradução, aqui, a nova Almeida atualizada, ela se aproxima mais do original. Então, os tradutores aí escolheram a guarda dos mandamentos, aqui eles escolheram lavar as vestes. Veja, se for guarda dos mandamentos, não seria alguma coisa, eu diria, herética. Por quê? Porque a guarda dos mandamentos é um sinal de quem foi salvo pela graça, né? Lá em Efésios capítulo 2, 8 a 10, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e nós fomos salvos para as boas obras. Então, as boas obras são um resultado da salvação pela fé. Mas eu acredito que essa tradução aqui, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, ela representa melhor. Por quê? Porque nós só estaremos lá porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo e fomos salvos pelo sangue de Cristo, tá? Depois eu quero dar uma olhadinha nessa sua versão aí. Vamos lá. Apocalipse 21, 14 a 17. Ele continua descrevendo a nova terra, tá? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja, tem 12 portas, cada porta com o nome de uma tribo, tem 12 anjos, agora tem 12 fundamentos, cada fundamento com o nome de um dos apóstolos de Cristo, do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, é um quadrado, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Deixa eu ver se... Aqui, continua. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Versículos 21 a 23. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagina, né?
Hoje as pessoas encontram uma pérola assim pequenininha e ela vale milhões. Aqui você tem 12 portas, cada uma de uma pérola só. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24 a 27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que descrição linda, né? Imagina essa cidade com portas de ouro, com ruas, com portas de pérola, com ruas de ouro. E João olha, imagina João vendo aquilo pela profecia, pela visão profética, e ele olha, o ouro é tão puro que o ouro é transparente, né? Os muros são pedras preciosas para todo canto, e pode colocar pedra preciosa e ouro, porque nessa cidade não tem ladrão, né? Não tem ninguém para ficar tirando as pedras preciosas, é tudo muito bom. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nessa descrição da cidade santa. Veja, a cidade é maravilhosa, ela é alta, os muros são altos, ela é grande, ela é bonita. Mas na descrição aqui tem uma coisa que me chama muita atenção. Capítulo 21, versículo 24. Ele está descrevendo a estrutura física da cidade, ele está descrevendo tudo, mas ele diz assim: as nações andarão mediante a sua luz. Você percebe que a cidade santa é descrita por João, maravilhosa, mas a cidade santa está vazia? O verbo aqui diz que as nações andarão na luz de Deus. A cidade santa está pronta, eu creio, mas hoje ela ainda está vazia, esperando por mim e por você. Vai comigo lá para João capítulo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Palavras de Jesus, João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa foi a promessa de Jesus, quando ele esteve na terra, já perto do fim do seu ministério na terra. E ele diz assim: olha, vocês estão com o coração agitado? Então eu vou dizer para vocês o que vai acalmar o coração de vocês. O que vai acalmar essa tempestade no coração de vocês. Eu estou indo preparar um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei. E voltarei para receber vocês, para que vocês estejam comigo naquele lugar. Esse lugar é descrito por João, o novo céu e a nova terra. A cidade santa onde nós vamos morar, onde será a capital do mundo. E a partir dela nós vamos poder explorar o mundo inteiro. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar todo dia com Jesus. A gente precisa estar todo dia ligados a Jesus, em comunhão com Ele. Sabe por quê? Porque a salvação é recebida só por meio de Cristo. E aqueles que estão desligados de Cristo não conseguem receber a salvação que vem dele. Por isso a gente precisa todo dia da nossa comunhão diária com Deus. Essa comunhão com Deus que é feita através da Bíblia e da oração. Nós tivemos aqui 12 semanas intensas de estudo da Bíblia.
Mas isso não pode parar aqui, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas nas últimas semanas vocês passaram pelo menos 1 hora inteira, praticamente 1 hora inteira. O nosso programa são 56, 57 minutos. Praticamente 1 hora inteira estudando a palavra de Deus. E alguns me disseram assim: pastor, passava rápido, né? Porque a gente estava estudando a palavra. É isso mesmo. Agora, quando voltar para casa, continua tirando todo dia um tempo para estudar a Bíblia, para conhecer as verdades de Deus. Você de casa também precisa estudar a palavra, porque é aqui que a gente encontra a verdade e a verdade que nos liberta. Eu tenho um convite para você e para vocês também, né? Esse convite é: você gostaria de se preparar para habitar na Cidade Santa? Você gostaria de viver a vida ao lado de Jesus e adequar a sua vida de tal forma que você esteja pronta para viver com Jesus? Você pode estar me olhando e dizendo assim: mas pastor, eu sou muito pecador, sou muito pecadora. Isso não é um problema, porque todos nós somos muito pecadores e muito pecadoras. O problema é quando esses pecadores não buscam a Jesus. Mas a promessa de Jesus é: se você buscar a Jesus, Ele vai te perdoar. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se você quiser mesmo, Jesus está na sua vida e Ele pode te levar para o céu. Vou fazer o seguinte: é o último episódio, né? Então eu tenho um apelo para vocês e para você. Vocês querem se preparar para a volta de Jesus? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Então, se você quer, fique em pé, que eu quero orar com você daqui a pouco, depois da música. Você pode ficar em pé já. Se você quiser se preparar para a volta de Jesus, está pronto naquele dia, fica em pé e depois da música a gente vai orar juntos. Você de casa também quer? Você consegue ficar em pé aí na sua casa? Se aproximar da TV, talvez, ouvir esse hino e depois orar comigo para que a gente possa caminhar juntos rumo à nova terra. Ouça esse hino e tome a sua decisão. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão em sua luz
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Essa é a nossa grande expectativa, né? Nós vamos estar lá pela graça de Deus, amém? Se a gente continuar fiel a Deus, continuarmos fiéis a Deus, nós estaremos lá. E você de casa também estará lá, pela graça dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos encerrando essa nossa temporada com um coração muito grato, Senhor, porque o Senhor falou conosco diversas vezes. O Senhor falou de maneira poderosa ao nosso coração. E nós estamos agora, Senhor Deus, com o coração ardendo de vontade de chegar logo o dia de te encontrar pessoalmente. Nós queremos fazer parte desse encontro especial. Por isso, Senhor, nós te pedimos pela tua graça, nos salva e nos mantém salvos até o dia de nos encontrarmos contigo. Nós queremos ser fiéis à tua palavra, ser fiéis a ti. E pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu posso dizer que 15 anos atrás o Ives era um Ives. E à medida que eu fui amadurecendo no Evangelho, à medida que eu fui adquirindo também os conhecimentos da Palavra de Deus através da TV Novo Tempo, dos materiais de estudo bíblico, principalmente do Bíblia Fácil, isso foi um divisor de águas para o meu aprendizado espiritual. É como se tivesse descortinado a mente, os olhos. E é muito bom e eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de ter esse novo aprendizado na minha vida. Eu creio que o maior propósito de Deus, através da Rede Novo Tempo, para as nossas vidas, foi nos levar mais perto dele, mais perto da palavra, da Bíblia. Eram dúvidas que a gente, como evangélico, a gente já tinha muitas dessas dúvidas e aqui foram todas esclarecidas. Para mim, eu saio daqui com um novo aprendizado, com uma base espiritual, uma base bíblica importantíssima para a minha vida. E que essa é a mensagem que a gente não pode parar de pregar. Acho que algumas denominações precisam retornar a pregar enfaticamente isso. A volta de Jesus, porque está próximo. A gente espera um dia se encontrar com Jesus. É para isso que a gente serve a Ele e, assim, a gente se emociona até de pensar que um dia você poder conversar, abraçar Jesus, é muito emocionante. O que a gente tem visto tantos conflitos, tantos problemas, tantas dificuldades, e estar em uma terra onde nós estaremos sempre com Jesus, livre de qualquer problema, de qualquer tensão, é a nossa razão. É por isso que nós estamos servindo a Deus, é por isso que nós escolhemos estar ao lado de Cristo para também estarmos ao lado dele na vida eterna. Não vamos adquirir tesouros aqui na terra, vamos adquirir lá no céu, que é estar em comunhão com o Senhor Jesus.
Hoje eu me vejo, o Ives de hoje, um novo Ives. Um Ives mais maduro, um Ives mais decidido, um Ives mais apto a servir, um Ives totalmente transformado. E eu creio que isso apenas é uma nova abertura de caminhos, mas além disso é um novo começo. Não acaba aqui. Eu nasci de novo para que ainda tenha uma jornada muito a atravessar no Evangelho.